Qual é o futuro definitivo de The Flash? Cada vez a linha do tempo é alterada, presente alterado, consequentemente futuro alterado. Fique nesse vídeo e conheceremos alguns futuros de cada linha do tempo. Deixe seu gostei para estar me ajudando, inscreva-se no canal, compartilhe para algum amigo que gosta de The Flash. Estamos perto de 100 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês. O primeiro futuro que teríamos é na linha do tempo original, quando era a linha do tempo original. O Barry se torna o Flash em 2021 e desaparecendo em 2024, mas suas ações e legado permaneceram por mais de um século, tendo o Museu do Flash, sua filha Dawn Allen e no período de 2180 a 2193 tínhamos Eobard Town, um fã do Flash que conseguiu duplicar a reação do acidente do Flash. Ele desvendou a força de aceleração, o único, e quando ele iria mostrar isso pro mundo, mostrar que eles agora tinham uma nova esperança, tinham um Flash para confiar, o Flash Barry Allen apareceu bem nesse momento, roubando o seu momento, deixando todos impressionados que o velocista do passado estava nesse presente, e ele salva a multidão que o Tawny também iria salvar depois de se apresentar. Então o Tawny sentiu muita inveja, pois esse momento nunca mais seria igual, cortou todo o clima. Agora o pessoal acha que o Flash do passado sempre pode aparecer aqui no futuro para ajudar. Será que o Flash colocou alguma Gideon nesse futuro? Bom, contribuindo também para o ódio do Tawny. Esse é o primeiro futuro natural que tínhamos. Em 2024 ocorre a crise nas infinitas terras. A maneira de salvar o multiverso era o Flash se sacrificar contra a antimatéria, ou darem todas as suas forças para destruírem o anti-monitor sem um espectro. Mas venceram a crise de outra maneira. É que na verdade sobre isso rola uma predestinação. É que assim, o Flash de forma predestinada desaparece em 2024. E aí os outros, a linha do tempo, segue adiante, né? Surge todo o futuro. O Oliver Queen vive até os 86 anos, a Dawn Allen provavelmente trabalha no Museu do Flash, e o Bart Town nasce, o futuro segue com o Flash desaparecendo no passado. Aí depois, na verdade, esse desaparecimento é junto com o Flash Reverso. Eles viajam para o ano 2000, e nisso lá eles alteram a linha do tempo sobre o destino do Flash. Então, como o Flash não ia existir em 2021, consequentemente nenhum ano pra frente, impediu todos os eventos a partir desse ano 2000 pra frente. Não tem Flash, não tem museu, não tem crise, não tem o legado do Escarlate. Por isso também o Tawny obrigatoriamente ficou preso no passado. Mas perceberam que na predestinação, o Tawny lá em seu futuro tal, o Flash já tinha desaparecido. Aí depois o Flash vai pro seu presente, depois forma esses arqui-inimigos, aí ocorre o desaparecimento junto ao Tawny. Será que essa predestinação o Flash foi contra a antimatéria ou só foi uma predestinação mesmo? Não tem como definir, mas é predestinado, tá ligado? Bom, mas esse é o futuro original, era a linha do tempo original, a linha 1.0. Linha do tempo alterada, Tawny preso no passado, sem Flash no futuro. Tawny então traz o Flash à existência mais cedo, consequentemente, desde a alteração, muitas coisas serão diferentes, outras parecidas e até iguais do que originalmente era. O Flash agora surge em 2014 e é treinado pelo Tawny, no Star Labs ao lado de Caitlin e Cisco. Então já mudou todo o passado do Flash, o Barry perde a mãe, cresce com a família West, vira o Flash mais cedo, praticamente vive no Star Labs também. Harrison Wells e Tess Morgan morreram, que são quem criam o acelerador de partículas originalmente. E o futuro que teríamos disso, aparentemente, é o que o jornal que o Tawny sempre checava estava dizendo. Escrito pelo Evan Gibson, que o Flash desapareceria durante a crise, mas especificamente também contra a Argus, que pegava o meta-humanos. E provavelmente, como queriam o mais poderoso, principal, o Flash, pegaram ele ao mesmo tempo que a destruição do multiverso ocorria. Bom, para quem já viu esse vídeo aqui, é praticamente do tipo também, onde eu falo que é um paradoxo muito bacana a predestinação. Eventos que já ocorreram naturalmente, vão ocorrer naturalmente, mas até lá já vai ser um pouco diferente para dar sequência na linha do tempo, no sentido. Tipo, se você ficar sabendo o que acontece nesse futuro que aconteceu naturalmente, onde você não ficou sabendo o que acontece, você automaticamente vai alterá-lo. Mas aparentemente esse era o futuro original do Flash de 2014, em meio à crise contra o anti-monitor, contra a Argus e justamente sem o Flash Reverso. Flash Reverso tinha acabado de sair da crise original, ficou preso, trouxe o Flash, aguardou anos e anos, e até esse ponto desse novo desaparecimento do Flash, ele talvez já estaria em seu futuro.
E dando mais ou menos um corte rápido, praticamente desde a alteração na linha do tempo matando a Nora, quando o Tawny reacende o Flash, o futuro da linha do tempo, agora como já dito, algumas coisas justamente diferentes, outras parecidas e até iguais do que originalmente já aconteceu. Então, até acontecer o ponto de ignição, antes disso, iria surgir o Museu do Flash, o Museu Público de Central City, mesmo o Barry agora tendo forte relação com Star Labs, iria surgir o futuro do Tawny, o Barry iria ficar com a Iris, o Ed iria ter um filho ou filha no mínimo com outra pessoa. A alteração na linha do tempo era o trauma no Barry, matar os responsáveis pela criação dos meta-humanos no futuro e trazer o Flash de volta, sendo que não existiria com essas alterações. Mas deu tudo certo conforme as ações do Tawny e o futuro seguiria parecido. Por exemplo, em 2016, quando o Tawny foi apagado da existência em 2015, aparece o seu eu mais jovem que não sabe quem é o Flash ainda. Ou seja, ele saiu da linha do tempo original, do futuro original, e veio para 2016 alterado, alternativo. Tem um vídeo específico aqui, acho que como muitos já viram, mas é sobre isso. Até o ponto de ignição, mesmo ocorrendo coisas novas, como já dito, justamente diferentes, ainda iria levar em pontos parecidos do que originalmente já foi. Necessariamente precisa ter o Museu do Flash, necessariamente precisa ter a crise, tá ligado? Mas o Flash alternativo nunca iria pro futuro se encontrar com Tawny, porque isso já aconteceu, está acontecendo de forma cruzada na linha do tempo. E porque o Flash agora é o Flash de uma alteração. Ele é o Barry que perde a mãe, que é treinado pelo Tawny. Ele entendeu um pouco da história do Tawny. Então, ele poderia até fazer essa intervenção de ir lá propositadamente, pois vai surgir o futuro do Tawny, mas não teria por que ir lá. Aliás, isso já aconteceu. Tanto por o Tawny, que já citou o destino, já ter chegado aí nesse 2016, já aconteceu. A forma do alternativo ir para criar o Tawny já seria mais pra frente, como mais ou menos já fizeram. O que teria que ser é algo do tipo eliminando a Speed Force negativa por completo, aí para dar origem de volta a ela. Aí tem que ir pro futuro para conhecer o Tawny, fazer ele fazer as coisas, algo do tipo como o Armageddon, eliminar a Speed Force negativa ou o reboot multiversal. Mas naqueles estados anteriores do Armageddon, não teria por que o alternativo ir para o futuro para criar o Tawny. Bom, aí ocorre o ponto de ignição. O Barry original, que já se foi, que virou o seu eu de 2013, né? Ele criança que perde a mãe, ele volta lá em 2016 e salva ela, retornando ao 2016 justamente alterado. E não se sabe especificamente como seria o futuro do ponto de ignição, mas que o Barry iria perder as suas memórias como Flash, o Wally West iria seguir por anos como Flash, provavelmente como na linha do tempo original, né, Flash Reverso, batalhas extremas, onde será Wally e rival. O acelerador de partículas nessa linha do tempo também explodiu mais cedo, não ocorreu Star Labs justamente, inclusive venderam para o Cisco, seria um futuro bem diferente. Mas aí o Tawny, que iria ficar preso no passado e foi levado para o Flashpoint, ele conserta a linha do tempo, mais ramificações, na esperança de restaurar como estavam as coisas antes do Flashpoint. Mas, pois, como a lógica, reviver a Nora não é reviver os eventos originais. Então agora, matar a Nora não vai reviver todas as coisas perfeitinhas como estavam antes do Flashpoint, tendo suas tais consequências e principalmente uma delas o Savitar, o paradoxo de bootstrap dele. Nesse estado de restauração da linha do tempo, o Tawny, desde que começou a ser fã do Flash, aplicou em toda a realidade. Ele também estudou o Savitar. Então, tanto o Tawny, que traz o Flash pro presente, que se tornou um resquício do tempo, sua versão pós-Flashpoint, que fica preso no passado, também agora sabe do Savitar. Tudo sobre o Savitar foi aplicado na realidade atual e de forma cruzada dos eventos originais pós-Flashpoint. Nesse futuro, o Savitar praticamente venceu. A Iris West morreu, o Barry ficou quebrado, desfez o time Flash, prendeu o Savitar, mas já era tarde demais. Nunca descobrindo também quem era o Savitar. Ficava toda hora falando, eu sou o futuro Flash, mas o Barry nunca conseguiu desvendar, pois ele não viveu da mesma maneira que assistimos para poder dar sequência nas temporadas. E essa crise de 2024 pós-Flashpoint no ciclo de Savitar é bem curiosa. Não se sabe se o Flash se sacrificou, ele estava acabado e provavelmente aceitaria essa morte,
morte, ou ele sobreviveu de alguma maneira a ela, usando um resquício do tempo ou tirando seus poderes, mas que sim, ele estava vivo em 2056 e mais velho, descobrindo sobre o Savitar, alertando a sua versão passada sobre ele e seu arrependimento sobre o Flashpoint, mas que ultrapassou a crise de alguma maneira e estava mais velho. E nesse estado, acho que como você já percebeu, não teve Museu do Flash, onde agora, só agora, depois do Flashpoint, que o museu se tornaria o Star Labs. Mas nesse primeiro futuro natural pós-Flashpoint, o Museu do Flash não existiria. O mito do Savitar foi tão forte, tão abusadamente colocado pela Speed Force, que impactou até o século 64. O Abracadabra que era de lá sabia sobre o Flash, time Flash, a identidade do Savitar e os vilões passados que o Flash enfrentou. Mas aí na intervenção do Savitar que percebeu o próprio paradoxo levou a um futuro novo justamente, onde Savitar se encerra até um certo ponto, permitindo a existência de Iris West e o time Flash. Nesse futuro teríamos o Museu Star Labs, onde teria vários pertences da história sobre o Flash. Tem vídeo aqui também sobre o que tinha dentro dele. Nesse futuro também nasce a Nora West Allen, onde ela cresceu apenas com a Iris e seu pai se sacrificou em 2024. Pela primeira vez vimos o Flash alternativo durante a crise em 2024. Ela descobre que tem poderes, que é filha do Flash, e ela começa a fazer alterações no passado para tentar salvar o seu pai e resolver o caso do Grande Cicada, quando na verdade isso era um plano do Tawny. Ele estava preso em 2049, onde em algum momento depois da crise na Terra X, de 2018 até 2034, ele foi pego por alguém, talvez pelas lendas, o time Flash ou o próprio Cicada, que era o David Hirsch, que ninguém sabia quem era. Por isso a Nora também queria ir pro passado. Mas não faz sentido o Cicada se entregar, tipo, prendendo sua arma mais poderosa no Tawny. Sim, significa também que o Flash Reverso viu o Flash que ele criou morrendo, desaparecendo na crise. Também surge em 2049 o August Hurd, o Godspeed, um inteligente maluco que queria velocidade permanente, não necessariamente orgânica, mas que ele não precisasse mais ficar retocando. Ele enfrenta a Nora, mas a Nora, com a ajuda do Tawny, consegue parar esse velocista. Mas com as alterações da Nora no passado, altera todo o futuro, trazendo a crise de 2024 para 2019, onde iria ficar num jogo de destino entre o sacrifício do Flash ou todo mundo morrendo, todos os universos. Mas com a ajuda do Espectro, os Paragons unidos, eles venceram a crise nas Infinitas Terras, tendo que recriar um multiverso novo. Agora a Terra 138 e a do Raio Negro em uma no novo multiverso, a Terra era chamada agora de Terra Prime. Nesse futuro atual pós-crise nasce a Nora West Allen novamente como irmã mais velha agora do Bart Allen, o Impulso, onde também tinha novamente o Godspeed, agora um físico que queria ser mais rápido que a luz. Ele criou conflito com os irmãos, sentia inveja por terem velocidade orgânica sem precisarem de esforço, e viajando ao passado causando a guerra Godspeed, um enorme trabalho na linha do tempo, quase vencendo, ele é derrotado pelo Flash e o Tawny unidos. E o futuro agora seria o Armageddon. O Tawny, após ser humilhado pelo Flash mais uma vez, ele voltou no tempo no ano 2000 Prime e conseguiu matar o Barry criança, o que ele queria desde o começo. Não se sabe ao exato como funcionou isso. Literalmente é um reverse Flashpoint, pois essa alteração foi se aplicando pouco a pouco mesmo com os eventos passados tendo ocorridos. Além de que o Tawny se fez ser o Flash e de alguma maneira o Barry sendo o reverso, sendo que ele matou o Barry. Mas antes disso, a predestinação que o Barry vê pelo desespero é ele em 2031 destruindo o universo. Como vimos, o Flash está sozinho causando a destruição. E agora, é o Tawny ou o Barry? Aí depois, quando o Barry vai pro futuro para saber o que está acontecendo, ele já está lá como reverso. E de fato ocorre a destruição em 2031, mas pelo Barry reverso com o Flash e Tawny correndo atrás dele, onde essa destruição é para restaurar a linha do tempo. Então rolou uma predestinação bem top aí. Agora o presente, a linha do tempo restaurada, o passado alterado, pois o Tawny mexeu no ano 2000 e depois com a Pedra do Tempo foi meio que restaurado no que pôde ser. Tanto que no futuro disso ainda manteve o Museu do Flash, só que o Joe morreu mesmo assim. Pra vocês verem como o ponto de ignição funcionou, a morte que o Tawny fez no Joe, quando o Armageddon foi consertado, deu uma puxada sobre isso mesmo assim. O Joe está vivo de volta pelo que o Bart e a Nora fizeram lá no futuro no próximo episódio, salvando
salvando ele e até aparecendo na foto depois. Mais tarde temos a remoção da Speed Force negativa, então agora sim tinha um belo motivo para o nosso Flash criar o Tawny, mesmo que ele não queria, um dos motivos que também não levaria ele ir para o futuro para criar o reverso. Ele elimina a Speed Force negativa, uma drenada nela na verdade, e conseguiu ficar um tempo sem o Tawny até. Antes dessa questão, foi nos mostrado o futuro 2123, onde tinha a Ladra do Tempo querendo roubar o imã, e formou outra questão de paradoxo, bloqueio temporal. Assista esse vídeo caso você queira entender. Agora sim, desde a remoção do Tawny, criou-se a Pedra Negativa. Ela orquestra o ponto fixo para o Flash que nasce dele poder cumprir. E já estava o Tawny, que já sabia quem era o Flash, já tinha o ódio e estava lá para matar o Barry. O Barry agora tinha que cumprir o ponto fixo, o papel da sua versão original da pré-crise. Isso para garantir que o Flash sem a mãe exista no futuro, para que prenda o Tawny e leve aos eventos parecidos com os Prime já ocorridos. Então, como o Flash original não era, nunca foi o Flash que estava na porta, que esse que está na porta é esse Barry criança desse justo acontecimento, na pós-crise, pós-Armageddon, o nosso Flash original Prime não é o mesmo que está na porta, mas ao mesmo tempo é um pouquinho. De fato, agora sempre será o Flash do ponto fixo, um dia cumprindo o ponto fixo. E o futuro disso, a gente vê que o Museu do Flash está bem, a Nora West Allen fica no lugar de seu pai protegendo a cidade enquanto ele está em outras missões, time Flash está bem contra os problemas, mas aí ocorre outro plano da Pedra Negativa, intervenção temporal, trazendo o Ed Tawny de volta, lhe concedendo a negatividade, criando anacronismos no passado 2023, mas é derrotado pelo Flash, dando uma desligada na Speed Force negativa. E o futuro disso agora provavelmente terá 3 novos velocistas. Bom pessoal, esses são os futuros de The Flash, de forma bem prática para vocês entenderem. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo apoio de vocês, carinho, visualização. Vejo vocês na próxima, não deixe de acompanhar os vídeos, os shorts, valeu e fui!